Nos vigiam extraterrestres do espaço exterior? São estas as naves nas quais eles vêm nos visitar? Este guarda florestal escocês teve realmente um encontro nesta clareira solitária do bosque? O que se vê neste filme sobre os OVNIs? Um disco voador? Ou um objeto de origem terrestre? Mistérios extraídos dos arquivos de Arthur C. Clarke, autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, e inventor do satélite de telecomunicações. No seu retiro no Sri Lanka, depois de uma vida dedicada à ciência, ao espaço e a escrever, medita sobre os mistérios deste e de outros mundos. Tenho de confessar que sou um experto em OVNIs, um tanto contrariamente à minha vontade. Estou interessado neste tema há quase 50 anos, muito antes de que se inventasse o termo discos voadores. Os OVNIs são muito comuns. Se vocês nunca viram nenhum é porque são distraídos, ou porque vivem nas nuvens. Eu vi meia dúzia, e muito bem. Atualmente tenho sobre o tema uma opinião muito clara. Mistérios do Mundo e Estranhos Poderes, de Arthur C. Clarke. Antes da meia-noite do 30 de dezembro de 1978, era lançado da Nova Zelândia este aparelho, o Argos, em uma viagem de distribuição de jornais. Continuava a mesma rota que 10 dias antes tinha seguido um avião, desde o qual se informou sobre objetos voadores não identificados junto à costa de Kaikoura, objetos controlados por radar pelos controladores de Wellington. Neste voo ia a bordo uma equipe de televisão com o jornalista australiano Quentin Fogarty. Nós estávamos nos aproximando ao rio Clarence, onde na manhã do dia 21 de dezembro tinha sido vista uma grande concentração de UFOs. Nós íamos a uma altura de 5.000 metros e seguíamos a mesma rota que o Capitão Bell quando ele encontrou esses objetos misteriosos. Era uma noite claríssima e naturalmente estávamos atentos a qualquer coisa inusual que ocorresse. Quase não tinha terminado de falar Fogarty quando começaram a ocorrer certas coisas. Acabamos de ouvir que o radar de Wellington captara um objeto a uns 1.600 metros atrás de nós e que nos seguia. Esperamos que sejam amigos. Aqui em cima, começamos a ter um pouco de medo. Pode-se ver atrás de nós uma formação compacta de objetos voadores não identificados. Mas teria encontros mais próximos. Na sua viagem de regresso a Christchurch, Fogarty viu outro objeto. É muito brilhante, muito mais brilhante do que as estrelas do céu. Agora se está apagando. Desapareceu. Outra vez aparece e se coloca atrás de uma nuvem. Não sei se está escondendo-se entre uma nuvem ou se apaga a sua luz. Não. A sua luz é muito brilhante e está iluminando as beiradas das nuvens. É o objeto voador não identificado mais maravilhoso que já vi. Segundo o nosso câmera, David Crocker, que estava filmando, o objeto tem uma parte inferior brilhante e, em cima, uma espécie de esfera transparente. Parece um disco voador. Temos outro em frente. Muito brilhante, com cintilações cor laranja. Parece um farol de avião. Está girando e dando voltas. Não sei. Não sei o que está fazendo. Depois do avião aterrissar em Blenheim, começou a investigação. Os céticos sugeriram que tinham visto o planeta Vênus, mas quase todo o filme tinha sido feito meia ou uma hora antes que este planeta fosse visível. Um físico da Marinha norte-americana, o Dr. Bruce McKerby, analisou o filme e rejeitou a teoria de que se tratava de meteoritos, aviões ou pássaros. Vários objetos tinham sido captados no monitor do radar. Um deles tinha deixado em um plano da fita esta esteira extraordinária. Embora no começo desta sequência não estivessem enfocadas algumas fotos, parece que mostram o que tinha visto a equipe de televisão e os pilotos.
Uma base luminosa com uma parte superior transparente. O Dr. Mackerby chega a esta conclusão. Não temos uma explicação completa dos fatos. O objetivo prioritário seria caçar um OVNI. No deserto de Texas, Ray Stanford dirige o projeto Starlight International. Conta com um material de milhões de dólares, raios laser para fazer sinais às naves espaciais e óculos para o caso de que se recebesse resposta. O objetivo é empregar a alta tecnologia para determinar sem sombra de dúvida se nos estão visitando naves de outros tempos ou de outros mundos. A peça central do projeto Starlight é um computador para detectar toda a atividade de OVNIs na zona. Alerta Operação Argus. Por favor, siga as normas. O computador convida automaticamente os observadores a pesquisar o céu e faz soar o alarme no caso de que haja indícios de uma aterrissagem. Com estas técnicas, Stanford espera acrescentar provas definitivas à informação acumulada, como este filme rodado em Corpus Christi, no Texas, em 1959. Após profundos esforços de análise, nem a Força Aérea nem a Comissão Nacional de Investigação de Fenômenos Aéreos puderam conseguir uma explicação. Não sei o que eram, mas eram objetos em forma de tubo e brilhantes, pequenos objetos que chegavam e se retiravam a uma grande velocidade. Temos filmes, registros magnéticos, gravações de som e uma grande variedade de dados que nos indicam que os OVNIs são produtos tecnológicos e não algo natural. Não só produtos tecnológicos, mas de uma tecnologia muito sofisticada, com uma capacidade de aceleração e velocidade inimagináveis, que não podemos nem sonhar em ter. Surpreendeu-nos a velocidade que alcançam e, com franqueza, acho que não são fabricados na Terra. Pelo menos na Terra que eu conheço. E diria algo mais. Se a União Soviética tem este tipo de tecnologia, Deus ajude o mundo livre. E se o mundo livre é quem a possui, que Deus salve os soviéticos. Este homem, Kenneth Arnold, de Idaho, se vê metido em cheio na era dos discos voadores. No dia 24 de junho de 1947, foi lançado deste aeroporto em Shahades, no estado de Washington, e dirigiu-se às montanhas de Cascade. Como membro da Organização de Busca e Resgate de Idaho, ia em busca de um avião militar avariado. Ao sobrevoar as vertentes do Monte Rainier, sucedeu-lhe algo que mudou a sua vida e que desencadeou no mundo uma obsessão que dura até hoje. Foi aqui aproximadamente que eu diria que aconteceu tudo. Uma cintilação terrorífica sacudiu o ar e o meu avião se iluminou até o interior do aparelho. Nesse momento, em uma fração de segundo, achei que um avião de combate B-51 tinha passado diante de mim e que o reflexo do sol nas suas asas tinha causado a cintilação. No entanto, antes de me serenar, dirigi a vista para o norte e observei de onde procedia o brilho. Era uma formação compacta de naves de aspecto peculiar. Se estavam aproximando ao Monte Rainier. Eu estava aproximadamente aqui e pude ver a superfície das suas caudas e sua parte posterior. A segunda nave atrás parecia engrandecer progressivamente e tinha um buraco no centro. Naturalmente estive pensando e achei que era o avião mais terrível que eu jamais tinha visto. Arnold cronometrou o tempo que demoravam para atravessar dois picos de montanhas separadas a quase 80 quilômetros entre si. Olhei os ponteiros dos segundos do meu relógio e demoraram para percorrer essa distância, de quase 80 quilômetros, 1 minuto e 42 segundos. Calculei a velocidade e esta era de uns 2.700 quilômetros por hora, uma velocidade certamente jamais vista ou ouvida em 1947. Arnold abandonou a sua busca e aterrissou. Mais tarde o rodearam os jornalistas e um deles lhe perguntou como voavam os objetos.
Eu lhes contarei. Voavam como um disco quando jogamos sobre a superfície da água. De repente, a palavra disco voador e tudo isso da forma crescente desapareceu. E todos começaram a falar de discos voadores. E continuam a vê-los. E fotografando-os da Austrália, onde um pastor tirou esta estranha fotografia, até a América. Em 1950 foi tirada esta clássica fotografia em McMinnville, Oregon. Algumas mostram detalhes que fazem rir os céticos, outras são mais enigmáticas. Esta é a de Madre de Dios, no Peru. Foi tirada por um rapaz, Stephen Pratt, de Conisborough, Georgeside. As imagens podem ser manipuladas e as testemunhas podem se confundir. Este objeto que, em princípio, era azulado, depois vermelho e luminoso, era quase com certeza absoluta Vênus. A testemunha era Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos. Às vezes, centenas de pessoas são enganadas. Muitos acreditaram que esta aparição nas montanhas rochosas era uma nave espacial. Na verdade, era um grande meteorito que se chocou contra a atmosfera terrestre a 64 quilômetros de altura e retrocedeu afastando-se para sempre no espaço. Mas não riam dessas pessoas. Todos podemos nos enganar com uma coisa dessas. Eu mesmo me enganei. Atrás dessas portas tem o meu OVNI favorito. Emin. Estava uma tarde no jardim da minha casa. O sol estava sobre o horizonte e o planeta Vênus resplandecia como uma estrela brilhante. Era uma visão tão bela que chamei um dos meus ajudantes e lhe disse: "Olha, é Vênus." Ele me olhou e me replicou: "Oh, sim, Vênus." Eu acrescentei: "Pois não é Vênus." Uns minutos depois, havia duas estrelas resplandecentes no céu. O outro objeto mais ao norte era tão brilhante quanto Vênus e aparentemente não se movia. Demorei bastante tempo em perceber o que era. Era um globo atmosférico local. Estava parado a uma altura de uns 13 mil metros. Parecia um objeto brilhante de prata. Parecia o mais convincente OVNI. Podem ser erros todos os filmes que se fizeram sobre os OVNIs. Esta foi tirada por Peter Dale, perto de Aylesbury, no sul da Inglaterra. Esta outra, meio apagada, tirada no estado de Montana, em Greek Falls. É para muitos a imagem de uns aviões de combate preparando-se para aterrissar. Esta outra foi tirada por uma equipe britânica de televisão em Oxfordshire. Pode ser, como sugerem alguns, um avião das Forças Aéreas norte-americanas expulsando carburante a grande altura sobre a Terra. Esta é uma das fotografias mais famosas de OVNIs. Foi tirada na ilha de Santa Catalina, na Califórnia, pelo câmara profissional Lee Hansen. Era um dia muito claro, por isso eu estava em cima, olhando o infinito. Era um dia especial para fazer fotografias aéreas. De repente apareceu um objeto prateado com uma sombra embaixo. Era de cor metalizada e se movia a uma velocidade que eu calculei que seria de 180 km por hora, mais ou menos. Parecia ter um comprimento de uns 20 metros. Decidimos analisar o filme nos laboratórios Jet Propulsion de Pasadena, na Califórnia. O Dr. Robert Nathan, esperto em ampliações fotográficas por computador, analisou e numerou todas as imagens. O seu objetivo era obter a imagem mais perfeita possível, fazendo uma média de todos os planos do filme. Pega-se a primeira imagem da fita magnética e se faz uma réplica no lado direito do monitor.
O processo consta de uma série de operações. Pego uma imagem e a acrescento à seguinte. Neste momento se está acrescentando o contraste da segunda fotografia à primeira. Esta imagem representa uma média das duas fotografias, que começam a se compor no espaço de fundo. Algumas formas emergem em perfis de objetos. Pegamos a terceira fotografia. Esta imagem é uma média das outras três. Agora podemos começar a ver uma imagem muito branca. Parece que existem alguns buracos, ou uma espécie de transparência embaixo. Se prestamos atenção e levando em consideração a velocidade de movimento a que voava o objeto, segundo Lin Hansen, isto começa a parecer um avião comercial. Pode-se distinguir a asa brilhante, as janelas, o estabilizador. Temo que o filme de Santa Catalina caia dentro da categoria de avião voador não identificado. Vi este filme um montão de vezes e estou convencido de que é um pequeno particular. Não é necessário buscar mais explicações. Este é o problema com as observações a longo alcance. Nunca podemos estar plenamente seguros do que são. Embora nos visitasse um extraterrestre, não poderíamos demonstrá-lo. Por esta razão, deixei de me interessar pelos avistamentos de OVNIs. No entanto, o que me intriga e me parece muito misterioso são os encontros chamados de próximos. Um destes encontros aconteceu com Jesse Rottenberg, que vivia então na sua granja de Staffordshire. Era um dia do mês de outubro, o dia 21 de outubro de 1954. Eu estava na cozinha e acabava de tomar banho e ouvi um ruído. Era como da água da caldeira sobre o fogo, mas muito mais forte. A minha primeira reação foi: as crianças? Tenho que sair, ou que quer que seja, o avião se chocou. Me vesti e saí correndo ao jardim. Olhei o campo e fiquei espantada. Em cima do telhado desta velha granja havia um objeto. Só posso descrevê-lo como um grande chapéu mexicano. Devia estar a uns 10 metros de onde eu estava. Ocupava todo o telhado. E era enorme, era muito grande. A sua circunferência seria de mais ou menos uns 20 metros. E os ocupantes da nave olhavam para fora. Eu podia vê-los desde a cintura até a cabeça. Era muito bonito. Tinha o cabelo longo e dourado, como os príncipes antigos. E nos olhavam. E os seus olhos e a expressão dos seus olhos estavam cheios de compaixão. De repente senti que a atenção me abandonava e retornei para pegar os meus filhos. Quando olhei outra vez, a nave já tinha ido embora. Então perguntei aos meus filhos: vocês viram a mesma coisa que eu vi? Sim, mamãe, sim. Voltei a perguntar: onde estará? Foi embora. Olhamos e meu filho do meio disse: está ali, mamãe. Olha para lá. O vimos no céu. Deu 3 voltas pela granja e se afastou em linha reta para cima. Em muitas poucas ocasiões, existem provas físicas que fundamentem um encontro próximo.
No dia 9 de novembro de 1979, de manhã, o guarda florestal Bob Taylor descia por este bosque nas proximidades de Livingstone, perto de Edimburgo. Ao passar por uma curva, ficou boquiaberto diante de um objeto misterioso. Era grande, com uma cúpula redonda de cor cinza escuro e uma grande base circular. Vi umas patas que saíam da base e uma espécie de cócoras na parte superior. Mais tarde descreveu o que tinha visto a um desenhista de um jornal local. O desenhista traçou este perfil. Enquanto eu estava aqui, saíram 2 bolas. Sim, 2 bolas. Acho que tinham um diâmetro de 1 metro mais ou menos, com 6 vigas sobre as quais giravam. Se aproximaram a mim. Lembro que senti, nesse momento, um empurrão e um cheiro muito forte. Um cheiro penetrante. Isso foi tudo. Se escapou por um caminho e chegou a casa tremendo. A sua mulher se desconcertou ao vê-lo. Tinha um aspecto horrível quando chegou à porta. E eu lhe perguntei, você teve algum acidente com o caminhão? E ele me respondeu, não, me atacaram. E eu lhe perguntei, mas com o quê? A sua resposta foi, com uma nave espacial. Eu me assustei. Mas se não existem naves espaciais, eu vou chamar um médico. Você deve ter perdido a cabeça, então. Parecia muito nervoso e assustado. Ele estava pálido e tinha a cara muito suja. Tinha uma cicatriz vermelha e as suas roupas estavam sujas e as suas calças. Ele me disse que lhe tinham rasgado as calças. Foi à polícia e descobriu marcas de rodas inexplicáveis no lugar do acidente. Ao examinar a zona, encontrei 2 marcas de rodas e uns 40 buracos no chão. Estas são as 2 marcas de rodas e estes são os 40 buracos. Depois fotografei os buracos. Esta é a fotografia de um deles. Este buraco media aproximadamente uns 8 centímetros e se podem ver as marcas de passos, que correspondem às marcas daqui. As marcas de rodas estão todas dentro da área que está demarcada e não existem outras marcas que entrem ou saiam dela. Estas são as calças rasgadas do Sr. Taylor. Pode ver-se que são de um material forte e temos um buraco na perna esquerda, debaixo do bolso, e outro na perna direita, embaixo do bolso também. É o tipo de rasgo que corresponde a um tecido bastante resistente. Tenho a certeza de que naquele dia eu vi uma nave espacial. Devemos acreditar nesta história de Taylor. É um membro muito estimado da comunidade, de grande integridade e pouco dado a inventar histórias. Pessoalmente, estou convencido de que devem ter existido civilizações muito avançadas neste universo tão grande e tão incrivelmente antigo. Nós já estamos começando a sair ao espaço. E outras raças mais antigas, talvez, o tenham feito há milhões de anos. É, pois, razoável pensar que tenham vindo à Terra no passado, e talvez muitas vezes, como sugeri em 2001. Deveríamos procurar provas dessas visitas. Provas físicas em forma, por exemplo, de transistores de rádios fossilizados ou algo assim. No entanto, a pergunta é, nos estão visitando agora? Na nossa época existem radares americanos, russos e de outras nações, escrutando, rastreando tudo o que se move no espaço. Uma lapiseira que gira ao redor da Terra é detectada pelos radares. Pode-se acreditar que existam visitantes nas últimas décadas, entrando e saindo às escondidas, em lugares secretos, vistos por pouquíssimas pessoas, sem serem detectados pela formidável rede mundial de radares?
Acredito que quando exista realmente uma visita do espaço, será algo tão espetacular como o clímax de um filme do estilo de Contatos Imediatos do Terceiro Grau. E teremos a certeza da visita em menos de 5 minutos. Vocês podem me perguntar, o que faremos se nos encontramos com um extraterrestre? O meu conselho é comportar-se com elegância e preparar-se para uma longa viagem.